para você que está ligado na Rádio Nama FM, para você que está acompanhando a gente na página oficial do programa Globalizando no Facebook, para você que nos acompanha nas várias plataformas, no Google Podcast, no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, seja muito bem-vindo. Nós estamos iniciando o programa Globalizando, o programa do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. Na verdade, o programa Globalizando é um projeto de extensão que já está há 8 anos no ar. O que é um projeto de extensão? É levar para a comunidade externa o conhecimento que é produzido dentro da própria discussão. E veja o quanto a gente tem crescido, a você que já faz parte do programa Globalizando. Cada programa tem um tema diferente, cada semana a gente vai encontrando temáticas importantes, temáticas internacionais e suas reverberações nacionais e regionais. Então nós vamos começar, hoje o tema é mega importante, nós não poderíamos deixar de apresentar um programa tão importante dentro do contexto de uma semana que foi chamada já de Semana da Pátria, onde se celebra o 7 de setembro, a independência do Brasil. Nós queremos fazer uma análise um pouco mais crítica a respeito da independência do Brasil e resolvemos recortar a temática a partir do conceito de desigualdade no Brasil. As várias desigualdades no Brasil, em especial na questão econômica. Para falar desse importante tema, eu estou recebendo aqui a queridíssima professora doutora Brenda Taqueta, e ela é sensacional porque tem uma formação de jornalismo, em comunicação social e jornalismo pela Universidade Federal do Pará, e ela também é mestra e doutora pelo NAIA, pelo Núcleo de Altos Estudos Amazônicos, no Programa de Desenvolvimento Sustentável do Trópico Úmido, pela Universidade Federal do Pará. Professora Brenda, seja muito bem-vinda ao nosso programa, um prazer recebê-la aqui no nosso Globalizando. Muito obrigada, professor Mário, muito obrigada a toda a equipe do programa que, enfim, me recebeu muito bem, está me acolhendo há vários dias muito bem, então eu agradeço muito, eu acho que esse assunto ele é muito válido, a gente está entrando na Semana da Pátria, como tu lembraste, e a gente está discutindo no país marco temporal, né, todo o retrocesso que a gente está correndo risco de sofrer. Então, acho que é muito oportuno vocês trazerem esse tema. Então, eu agradeço muitíssimo pela oportunidade de diálogo. Legal, olha só, e o programa Globalizando não é feito só por mim, é feito sempre por uma equipe de qualidade. Quero apresentar quem está fazendo o programa comigo hoje, a começar por quem está estreando na apresentação do programa, acadêmica do 2º semestre de Relações Internacionais, Ágata Poliani Abreu. Tudo bem, Ágata? Oi, professor Mário Tito, uma honra estar aqui, ainda mais com a professora Brenda, né, especialista no assunto. E eu queria falar para os nossos ouvintes, caso queiram continuar acompanhando nossos conteúdos, tem conteúdo diário no nosso Facebook, que é Programa Globalizando. Legal, Agatha. E na nossa equipe também temos a acadêmica do 8º semestre, direto de Castanhal, Sara Tavares. Tudo bem, Sara? Tudo ótimo, professor, Giovana e Ágata. Professora Brenda, muito obrigada por estar aqui. É um prazer receber a senhora. É um prazer receber também você que está nos assistindo, nos ouvindo. Se você ainda não conhece nossas redes sociais, segue a gente no Twitter, @pglobalizando. A gente está sempre postando um monte de conteúdo legal por lá. E se tiver alguma pergunta, também pode mandar para a gente. Legal, Sara, com a gente. E completando o nosso time de apresentadores de hoje também, a acadêmica do 8º semestre, ela é roteirista do programa Globalizando, Giovana Lima. Tudo bem, Giovana? Tudo ótimo, professor. É um prazer estar aqui mais um sábado para debater esse tema que ele sempre é importante a gente estar debatendo, mas especialmente agora, mais urgente ainda, e ainda mais com uma entrevistada qualificadíssima para falar do assunto, que é a professora Brenda. Então, estou muito feliz de estar aqui. Se você tiver qualquer dúvida durante o programa que você queira que a professora responda, pode mandar para o nosso Instagram, @programa Globalizando. Legal, formada a nossa equipe de apresentação do Globalizando, vamos então começar com o primeiro bloco do programa. E nós estamos falando de um tema importante que é a desigualdade social, e já a Ágata tem pergunta para apresentar, né, Ágata? Sim, professor, e a primeira pergunta vem aqui do Facebook mesmo,
da Luísa Moura, e ela quer saber como a crescente desigualdade social no Brasil afeta na maneira como o país é visto no âmbito internacional. E aí, professora? Bom, essa última semana eu estava olhando o DW e duas manchetes, as duas principais manchetes foram internacionais, né, pelo menos a repercussão na Alemanha, foi marco temporal. Então, o risco que a gente está correndo de retroceder com direitos, né, de conquistados pelos indígenas e oficializados, né, desculpa, gente, com a Constituição de 88. Então, a gente corre esse imenso risco. E a questão da vacinação no Brasil, porque o mundo todo está acompanhando como o governo brasileiro sabotou o nosso processo de vacinação, o máximo que ele pôde, e os brasileiros estão empenhados e interessados em se vacinar. Então, isso causa uma repercussão positiva em função dos brasileiros quererem se vacinar, apesar do governo do Brasil. Então, duas manchetes que né, repercutiram muito, e recentemente a gente tem repercutido muito também, de forma muito negativa, porque a gente está na Amazônia, a gente está vendo a quantidade de queimadas que estão acontecendo, os números exorbitantes de desmatamento. A Amazônia ela é central na discussão climática, que interessa para o mundo todo, então o que a gente está provocando aqui pode causar uma catástrofe de proporções globais. E aí, e a gente tem também a crise política, né? Crise política e econômica que repercutem fora. A gente tem empresas transnacionais saindo do Brasil, já teve uma série de empresas que saíram desde o ano passado para cá, já foi anunciado Ford, Sony, a Roche, né? Então, assim, a gente tem um conjunto de notícias muito ruins repercutindo. E um colunista do DW, ele comenta, inclusive, que na Europa dizem para ele como é impressionante como o Brasil mudou em 10 anos a imagem, né? O Brasil, que era conhecido como um país acolhedor, um país de gente aberta, passou a ser visto como um país governado por um presidente de extrema-direita. Então, isso é extremamente negativo para a gente, né? Um país preconceituoso. Então, assim, a gente está repercutindo muito mal externamente, porque internamente a gente está funcionando muito mal, né? A gente tá num momento muito difícil. Então, eu acho que é isso. É interessante a professora Brenda Taqueta discutir um pouco essa questão, porque o programa Globalizando vem falando ao longo das últimas edições, dos últimos sábados, exatamente o que ela acabou de demarcar, né? Nós perdemos não só valor diplomático, perdemos valores financeiros, econômicos, de imagem, mas também de perda de receita. Tem dois comentários que estão chegando agora, eu quero agradecer as pessoas que estão participando com a gente. Põe para a gente aí, Eduardo, os comentários que estão chegando no programa Globalizando de hoje. Vamos ver quem está colocando. A Vitória Vidal está dizendo programa lindo, com muitos olhos e pontos de exclamação. Obrigado, Vitória. A Vitória Vidal continua dizendo, é um prazer ouvir sobre um tema tão importante para todos nós. Obrigado, Brenda, Tito, e a vocês me carregarem o peso de abordar um assunto tão delicado e tão necessário atualmente. Obrigado, Vitória. E tem também o Pedro Henrique, está dizendo, programa maravilhoso e tema super interessante. Parabéns ao programa Globalizando. Obrigado, Pedro. E aí, Brenda, eu vou lhe fazer uma pergunta assim, muito focada para lhe perguntar o seguinte, nós que estamos na academia, temos que papel exatamente para tentar, de alguma forma, repensar e resgatar um pouco essa perspectiva da imagem brasileira? Mário, eu acho que uma das nossas funções principais é participar de um debate público sobre o futuro do país, né? Sobre o presente e sobre o futuro do país. Então, a gente estuda, a gente passa boa parte da nossa vida estudando desde, né? Para realizar mudança, porque a gente quer ver transformação, a gente quer pensar em possibilidades para isso. Então, e não à toa, esse debate está sendo proposto por um curso, né, de Relações Internacionais, dentro de uma universidade. Então, acho que o nosso papel é questionar o que está acontecendo, apontar rumos, né? Então, assim, para me preparar para conversar com vocês, eu lembrei de um debate que eu participei em 2015, quando entrei no doutorado lá no NAIA. Foi um debate sobre um seminário de economia política. E os professores, na época, eles comentaram, eles estavam tentando discutir economia a partir da visão de Milton Santos. E foi um debate muito interessante, porque eles mostravam como a gente já estava enfrentando globalmente uma crise econômica desde a década anterior, né?
o marco foi 2008, mas ela já vinha desde antes, desde 2006, pelo menos. E aí, em 2015, a gente já estava em pleno processo de crise, porque a crise econômica, a crise financeira, ela é um padrão da maneira, do modo de produção capitalista, né? Então, o capitalismo vive de crise, de se reinventar a partir dessas crises. Então, a gente discutia território, a economia a partir do território, porque já que se fala tanto em financiarização, em como as corporações estão agindo globalmente, com as suas cadeias globais de valor, né? Eles estavam discutindo a partir do território, como é que a gente consegue outras formas de desenvolvimento, né? Como é que a gente consegue pensar em alternativas a partir do local, a partir do regional, como é que a gente articula eles. Na época, chegaram na ideia de discutir APL, por exemplo, arranjos produtivos locais. Então, era uma discussão que estava, inclusive, articulada a um processo do governo federal, na época, que estava pensando em um programa de territórios de desenvolvimento, se eu não me engano, era o nome. Então, assim, nosso papel está em estudar, né, que é um princípio mínimo da gente poder entender a história. Então, fazer esse apanhado histórico do que tem sido a economia, né, a sociedade desde os anos 90, o começo dos anos 2000, então a gente entender como é que essa crise, e aí a pandemia vem e agrava tudo, já existia um padrão de acumulação que estava resultando em concentração de renda, extrema concentração de renda no mundo todo, né, e aí a pandemia vem e mostra para a gente o quanto a coisa pode ficar muito pior do que já está. Então, assim, gente, desculpa, deixa eu só acompanhar aqui, eu ainda tô com tempo para falar. Como é que está o tempo? Não, a gente vai acompanhar isso daqui a pouco. A gente eu vou te dar mais tempo para falar sobre isso, porque eu te joguei uma isca para a gente depois vai discutir mais um pouquinho, tá? Para você que está nos acompanhando. Isso, exatamente. Para você que está nos acompanhando pela primeira vez, o programa Globalizando ele também faz uma viagem pelo mundo da notícia, para saber um pouco o que é que está sendo falado nos jornais do mundo todo sobre aquilo que nós estamos discutindo aqui. Eu quero passar a palavra agora para a Sara, porque a Sara vai começar essa viagem, né, Sara? Isso, professor. E a nossa equipe ela é muito responsável e só procura pelas fontes mais responsáveis das notícias. Então, você nunca tem que se preocupar com fake news aqui no Globalizando. E essa notícia é aqui mesmo do Brasil, do jornal Agência Brasil, com uma manchete que diz que, apesar do acesso à internet no Brasil ter apresentado crescimento durante a pandemia, ele ainda reflete diversas desigualdades, como 90% dos domicílios de classes D e E terem conexão à internet somente através de celulares. É muito interessante essa notícia que a Sara trouxe para a gente, e é importante a gente perceber que essa desigualdade social está presente nas relações da sociedade, e ela é identificada em todos e qualquer país do mundo, mas é importante a gente perceber que ela é mais visível em países subdesenvolvidos e em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, porque a gente tem nossas raízes escravocratas do nosso passado, que ainda é recente, né, e que deixou uma herança dessa desigualdade social. Então, e esse fenômeno da desigualdade social, ela se manifesta no acesso aos direitos primários e principalmente no acesso à oportunidade. Isso se agrava ainda mais quando a gente nota a inobservância estatal sobre o tema, que vai aprofundando esse abismo que existe, esse abismo socioeconômico entre os ricos e as pessoas menos favorecidas no país, né? Giovana, e você coloca uma questão muito legal, porque a desigualdade social ela está quase que arraigada na própria história. Antes de eu passar a palavra para a professora Brenda, porque eu quero que ela aprofunde mais isso, deixa eu ler os comentários que estão chegando, quero dar logo voz para aqueles que estão com a gente, nos acompanhando. Põe aí, Eduardo, para a gente. Olha só, tem participação do Gabriel Pires, que está dizendo o seguinte: nunca foi tão importante discutir um tema como esse. É essencial despertar a consciência social sempre. Obrigado, Gabriel. Tem também a participação da Maiane Peixoto. A Maiane está dizendo o seguinte: adorando. Um prazer enorme estar assistindo e total admiração aos presentes, debatendo sobre pautas tão essenciais nos dias atuais. Faz-se necessária essa discussão. Obrigado, Maiane. Tem também a participação Eduardo, do Victor Calderaro, está dizendo: o programa de hoje está sensacional, parabéns à equipe do programa, muito bom. Quem mais que está participando? A Brenda Caroline está dizendo: tema super pertinente de ser abordado, principalmente em decorrência do cenário atual do país, programa fantástico. Deve ter mais algum, né, Eduardo?
A Emi Vilas Boas. A Emi Vilas Boas está dizendo o seguinte: tema extremamente necessário, sendo discutido com seriedade e competência. A equipe do Globalizando está de parabéns. Que programa. Deixa aí, Eduardo, volta um pouquinho a Emi, por favor, porque antes de eu passar a palavra para a Brenda, eu preciso fazer um registro importante, tá? Hoje quem está aniversariando é a dona Maria Vilas Boas, Maria de Belém Vilas Boas. Ela é simplesmente a mãe da nossa querida aluna Emi Vilas Boas. A Emi está lá em Portugal, fazendo relações internacionais em Lisboa, e a mãe dela está aqui em Belém, e hoje é dia do aniversário da dona Maria de Belém. Eu queria mandar um abraço de toda a equipe do Globalizando, por aquela que, de fato, não só está presente nas transmissões, mas com certeza estimula o nosso ideal de passar essas informações. Dona Maria, muitas felicidades. Emi, parabéns pela mãe que você tem, viu? Obrigado. E tem também o comentário da Paula Castro, né, Eduardo? Põe aí pra gente. A Paula está dizendo o seguinte: a Lorena, o Paulo Castro, programa super especial, parabéns à equipe por abordar um tema tão urgente e necessário, legal, e tem, pelo que eu vi de passagem aí, mais um comentário da Lorena Carneiro, tema tão importante e difícil, nossas desigualdades estão gritantes em todas as áreas. Agora, voltando para a professora Brenda, você viu, Brenda, que tem muita participação, um tema assim que mexe com a gente, e eu dizia, a Giovana falava, nossas desigualdades são estruturais. Como a gente pode aprofundar essa questão, professora? Mário, a gente tem, como é um curso de relações internacionais, é sempre importante a gente fazer relação com o capitalismo global, né? Então, assim, o nosso modo, o modelo de desenvolvimento que, por exemplo, prevalece na Amazônia é um modelo de desenvolvimento pautado por violências, né? Violências estruturais, históricas. Então, violência contra indígenas, retirada de direitos de terra, né? A questão agrária é muito importante para a gente aqui na Amazônia. Então, grilagem de terra, desmatamento, está associado à maneira como o grande capital atua aqui e como ele tem um padrão de acumulação de lucro, né, a partir da expropriação de populações. Então, acho que um tema que é fundamental pensar quando a gente está pensando no modelo de desenvolvimento é o quanto esse modelo de desenvolvimento ele é racista, né? Porque globalmente eu tenho grandes empresas transnacionais e grandes economias que exportam, né, sobre a exploração, exportam danos ambientais. Então, assim, é muito importante a gente fazer essa relação. E como eu tinha comentado antes, a gente já vem de uma crise econômica de décadas anteriores, né, que estava produzindo o quê? Estava produzindo rebaixamento de salário, estava reproduzindo aumento da exploração, porque existe um processo de superacumulação que precisa ser compensado, né, do capital financeiro, do capital, que precisa ser compensado com medidas como eu acho que uma das alunas comentou, eu acho que num dos programas que foi veiculado, é que os impactos a gente sente, né, concretamente na nossa vida. Então, assim, a gente está falando de crises que são criadas pelo capital financeiro, por exemplo, que é uma coisa quase fictícia para a gente, como diz o Polanyi, né, que a gente mal consegue visualizar, onde as coisas estão sendo definidas num campo quase abstrato, mas a gente está sentindo a crise no concreto, a crise ambiental, a crise do trabalho. Então, há algumas décadas a gente já vem fazendo mudanças na nossa legislação trabalhista, em que os trabalhadores perdem cada vez mais direitos, né, empobrecem. Então, o que a gente tem de notícia é que a gente tem no Brasil 19,5 milhões de pessoas em situação de fome, enquanto a gente aumentou o número de bilionários, né? Eu trouxe os números aqui, são 19 milhões de pessoas que estão passando fome e 20 novos bilionários que foram criados durante a pandemia. Então, assim, isso não se dá automaticamente, né? Isso se dá porque existe um Estado que está atuando para favorecer grupos, então existe política pública no meio disso, né? Não dá para dizer que isso está surgindo do nada, que é natural. Não é natural. O Estado define políticas públicas que vão beneficiar determinados atores em detrimento de outros, né? Então, assim, e o nosso número de desempregados são 15 milhões, é um modelo de desenvolvimento que está operando às custas do sofrimento de boa parte da população, do empobrecimento, do endividamento das famílias. Então, assim, eu acho que é importante a gente pensar em como eu não vou tão atrás da história, mas como
recentemente, tem esse modelo de desenvolvimento que opera aqui já há muitas décadas, não, né, como ele está evidente, o quanto fica explícito que ele é pautado por concentração de renda. A gente teve um gap, né? A gente teve um momento que houve políticas distributivas e redistributivas que permitiram, em alguma medida, transferir alguma renda e reduzir os impactos. Mas a gente volta a viver isso de uma forma muito brutal, né? Então, eu acho que é isso. Desculpa, Brenda. Veja, o que você está falando traz para a gente uma responsabilidade tremenda. Agatha, você está entrando no curso agora, né? Ver uma discussão nesse nível e a importância de relações internacionais. Na verdade, quem faz relações internacionais precisa olhar isso com muito cuidado, né, Agatha? Exatamente. E ouvindo as falas da professora Brenda, eu lembro perfeitamente das aulas de economia, principalmente das provas, assim, em que era justamente uma das questões que falava sobre a questão da desigualdade relacionado com a economia e com políticas públicas. Então, de que forma uma coisa afetava o outro? E é uma coisa fundamental, principalmente para o internacionalista, né, ter essa visão completa do que está acontecendo e ver que essas políticas, muitas vezes, depende de um governo que não tem tanto interesse. Então, uma coisa que tem a ver com a economia, com a política, e principalmente com as medidas que um governo poderia tomar, mas prefere não tomar. Legal. E a Agatha é acadêmica do segundo semestre, de fato, tá já percebendo a importância disso que a professora Brenda está falando nas nossas aulas de economia. Nós temos áreas próximas, viu, professora Brenda? A gente trabalha no universo da economia também, né? Olha só, eu quero aproveitar que tem muita gente fazendo comentários para dar logo para mostrar que o Globalizando está sempre muito ativo, né? E você ainda não participou, participe com a gente. Eduardo, põe aí os comentários, por favor. Temos o comentário da Jadele Cunha, está dizendo, programa maravilhoso, parabéns a todos os envolvidos. Obrigado, Jadele. Quem mais? Mais comentários. A Maria de Belém Vilas Boas, a quem eu efetivamente fiz a homenagem agora, neste momento assistindo vocês. Depois tem mais, né, Eduardo? Ela, professor, grata pela lembrança do meu aniversário, parabéns mais uma vez, a gente fica feliz de lembrar. E, olha, Tracuateua está ligadinha no programa, está dizendo a Jadele Cunha, obrigado, um abraço a galera de Tracuateua. Carlos Eduardo está dizendo, tema importante demais, com comentários, convidados incríveis, parabéns para toda a equipe, bem legal. O Vitor Calderaro, programa sempre muito incisivo em seus temas, importantíssimo discutir a desigualdade, principalmente após o aprofundamento do abismo social por efeito da pandemia. Obrigado, Victor. É isso, né? A Gisele Freire está dizendo parabéns aos envolvidos. Obrigado, Gisele. Gente, nós estamos no programa Globalizando, é maravilhosa, diz o Vitor, a fanbase dela começou a aparecer. Mas nós estamos no programa Globalizando, é o programa do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. E nós vamos logo entrar no segundo bloco. O segundo bloco já começa com pergunta de qualidade. Vamos começar com você, viu, Sara? Isso, professor. E para fazer essa próxima pergunta da professora Brenda, eu vou chamar a acadêmica do segundo semestre de Relações Internacionais da UNAMA, a Kate Oliveira. Oi, Kate, tudo bem? Oi, pessoal. Boa tarde a todos. É sempre um prazer estar aqui no programa. Boa tarde, professora Brenda. E eu queria lhe fazer uma pergunta a respeito do índice de desigualdade de renda do país. Quais os principais fatores que estão impulsionando o seu crescimento durante esses últimos anos? Os principais fatores que estão impulsionando esse processo de aumento da desigualdade, é isso? Bom, como a gente já vinha comentando, a gente já vinha num processo de crise desde a década anterior, que foi se aprofundando, né, em detrimento do capital financeiro, por exemplo. Então, eu tenho aqui, eu acho que umas questões que a gente já vai trazendo, como é que os mecanismos que os países desenvolvidos estavam criando para adiar a crise, né? Para adiar uma crise que já estava se anunciando há muito tempo. Então, houve alto investimento estrangeiro em economias emergentes, um aumento da taxa de exploração, contenção e queda real dos salários, maciça acumulação de serviços financeiros e recurso maciço ao endividamento.
Então, assim, isso já vinha esse padrão de desenvolvimento, esse padrão esse modelo econômico que estava sendo implementado desde a década passada. A gente tem mudanças políticas no país seríssimas que vão implicar em mudanças de políticas econômicas. E o que é que vai acontecer? A gente vai viver esse processo de deterioração do trabalho, de aumento do desemprego de maneira muito mais forte, né? Eu acho que falar dos cerca de 15 milhões de desempregados no país, como é que a gente pensa em vai falar de desigualdade sem considerar o que está acontecendo com o trabalho, né? E o único indicador que aumentou, segundo o IBGE, em relação ao trabalho, foi de pessoas que foram para a economia informal, né? Então, assim, a gente tem redução de trabalhadores assalariados com direitos assegurados, né? A gente tem 2 milhões de desempregados de um ano para o outro. Aí a gente tem questões históricas, como vocês lembraram, questões como reforma agrária, que ficou pendente, ou que foi interrompida, né, pelos últimos governos, desde o governo Temer. Então, a gente tem problema grave de conflito no campo, que vai se agravando a partir disso, porque o agronegócio ele vai ter um modelo de desenvolvimento, um padrão de atuação que envolve grandes áreas de terra, né? Homogeneização, que é o oposto da agricultura familiar, por exemplo, que emprega mais, que depreda menos a terra, que consegue, né, reverter problemas, por exemplo, como emissão de carbono, eles conseguem conciliar com a natureza a produção. Então, assim, a gente tem problemas graves associados a trabalho, terra e a capital, né? A maneira como o capital está sendo cada vez mais concentrado por um capitalismo financeiro que é baseado em especulação em sua grande parte, né? Então, assim, eu acho que falar desses 3 fatores de produção é fundamental para a gente pensar a crise e pensar como isso produz desigualdade, mantém desigualdades já históricas. Legal. Kate, muito obrigado pela sua participação, sua pergunta super inteligente, viu? Seja sempre muito bem-vindo ao Globalizando, Kate. Obrigada mesmo. Foi um prazer. Muito obrigada a todos. Muito obrigada, boa tarde. Olha, a Kate é acadêmica do 2º semestre e eu vejo a professora Brenda falando em terra, trabalho e capital. Só lembro das minhas aulas de economia, né, Agatha? Falando lá de terra, trabalho e capital. Pessoal de economia internacional aí. Muito bom a participação da professora Brenda. E o nosso programa, como eu falei no primeiro bloco, tem sempre um giro de notícias internacionais. Giovana, fala pra gente para onde nós vamos agora conhecer essa notícia. Isso, então agora a gente vai para a nossa segunda viagem pelo mundo das notícias. Dessa vez a gente está passando pelos Estados Unidos, da revista Jacobin, que diz que, segundo estudos, o Brasil passa por pior década em termos de qualidade de vida. Desemprego, trabalho precário e desigualdade permanecem em constante crescimento no país, além de forte crise alimentada pelo atual governo. E fazendo um link, né, com uma notícia, é interessante que a desigualdade social no Brasil, seja ela econômica, racial ou de gênero, é uma das características mais marcantes, né, na sociedade brasileira e priva os cidadãos de direitos básicos como acesso à educação, saúde, lazer e liberdade de locomoção. Essa desigualdade vem desde a colonização e se proliferou no país até hoje, crescendo exponencialmente devido à ausência ou ineficácia de políticas que garantam a equidade. Com isso, a desigualdade segrega o país, enfraquecendo a mobilidade social. São comentários interessantes, inclusive esse programa ele tem se destacado exatamente por a gente perceber que a independência desse país está muito longe, não adianta nada nós festejarmos uma independência e até desfilarmos, até alguns com tanques pelas ruas, se a gente não garante uma vida feliz para dentro do país, se a gente não dá independência, inclusive de uma liberdade de ação, muita coisa deve ser dita ainda, né? Tem muita gente comentando, de novo, Eduardo, vamos colocar aqui as pessoas, a senhora Brenda tem até perguntas, viu, assim, que não estavam no roteiro, mas que estão chegando, vamos lá enfrentá-las, né? O Luiz Sampaio, convidada incrível e tema muito latente, equipe dando show, obrigado, Luiz. Tem mais, quem mais falando pra gente? Cadê os outros comentários?
Vamos ver o que é que tem. Larissa Schoenberger, estou adorando o programa. Esse tema é muito importante, dos momentos atuais. Parabéns à equipe e à incrível convidada. O Davi Martins está dizendo, amando todo o programa, em especial esse tema tão necessário, que merece a devida atenção e também precisa ser debatido. Obrigado, Davi, ou David, talvez, né? O Carlos Eduardo, as aulas de economia se fazendo super presente e necessária nesse debate. Obrigado, Cadu. O Paulo Vitor, meu grande amigo Paulo Vitor, direto de Castanhal, o governo permitindo o atual preço da Petrobras, deixou que o preço dos combustíveis chegasse às alturas, com isso até mesmo o fenômeno do uberismo vem diminuindo, ou seja, Bolsonaro conseguiu desempregar até os desempregados. Muito boa a sua colocação, meu grande amigo, ex-aluno de filosofia, padre Paulo Vitor, em Castanhal. Esse do David Martins já foi. Vamos ver quem mais. É isso. Tem 3 perguntas, né, Eduardo? Vamos colocar as perguntas para a professora Brenda logo aproveitar e refletir com a gente. Vamos lá. A primeira é da Maria de Belém Vilas Boas. Como sempre, um assunto relevante apresentado com competência. Ela quer saber o seguinte: como a educação pode contribuir para a mudança deste quadro e na construção de uma sociedade mais solidária? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta, Eduardo. A Lorena diz o seguinte: a ONU, com suas agências, trabalha na promoção do desenvolvimento global. O que esperar do Brasil no cumprimento da Agenda 2030, sabendo que muitos dos investimentos sociais brasileiros estão sendo cortados e elevando o país ao caos? Obrigado, Lorena. E tem uma terceira pergunta, a produção me avisa aqui, tem uma terceira pergunta da Suelen. Boa tarde, professor. Podemos afirmar que uma das causas da desigualdade social brasileira é porque o Estado esculhamba o país, os baixos salários pagos pelas grandes empresas? Podemos citar também a demografia? Então, vamos lá. Tem mais uma, né, Eduardo? Vou deixar essa quarta, Eduardo, para o próximo, tá? Então, professora Brenda, educação, questão da Agenda 2030 e a pergunta da Suelen sobre demografia. Bom, eu não sou muito de uma escola eu não venho muito de uma escola que pensa muito. Eu vou começar pela última pergunta, que pensa muito em desenvolvimento a partir dessa perspectiva demográfica. A crise não pensa por isso, porque a gente está muito atento à maneira como esse modelo como esse modo de produção se organiza e produz riqueza, acumula riqueza e permite que, por exemplo, os bilionários que se recuperaram na crise durante a pandemia, eles precisaram de 9 meses. Eu tenho um número aqui de bilionários, eu trouxe. Desculpa, gente, é só o tempo de encontrar aqui. Mas a gente tem um relatório do vírus da desigualdade que foi publicado pela Oxfam no Fórum Econômico Mundial, e ele mostra que os bilionários, são mil pessoas mais ricas do mundo levaram apenas 9 meses para recuperarem todas as suas perdas. E enquanto outros milhões de pessoas vão levar no mínimo 14 anos para conseguir repor as perdas devido ao impacto econômico da pandemia. E esses bilionários, eles conseguiram recuperar as suas perdas com a ajuda dos estados nacionais. Uhum. Então, teve governo americano aportando bilhões na economia, teve governo inglês aportando do Reino Unido, né, aportando bilhões na economia, e boa parte desses milhões foram para salvar os negócios desses bilionários. Então, assim, eu acho que nosso problema não é exatamente... Ou seja, liberais só até a segunda página, né? O liberal, ele quase sempre libera, ele não quer o Estado para o outro, né? Ele quer para si, porque o Estado quase sempre está presente, seja dotando o negócio dele de infraestrutura, seja colocando capital em alguma medida por dívida pública, enfim. Eles estão sempre se beneficiando do Estado, eles só não querem Estado para os outros, né? Eles não querem política redistributiva e nem política distributiva que garanta minimamente redução de desigualdade. Então, eu acho que demografia é um fator que precisa ser considerado sempre, mas ele não é um fator que explica essa grave crise que a gente vive. Falando de educação, eu acho que a gente já pode fazer o link. Educação é um dos caminhos, né? A gente inclusive, para mudar o modelo de desenvolvimento que está operando aqui. Dentro do que a gente estava falando, do modelo de desenvolvimento que o Brasil escolheu, por exemplo, que o Brasil tem implementado há algumas décadas, o desenvolvimento industrial, por exemplo, requer pessoas qualificadas.
ou pelo menos o desenvolvimento industrial de uma indústria que agregue mais valor dentro da cadeia global, né? Então, a gente vai precisar de pessoas, por exemplo, é uma coisa que a Coreia fez. Quando tem um pessoal que discute variedade do capitalismo, e eles mostram como na Coreia eles aumentaram, fizeram investimentos maciços em educação, e aí aumenta o padrão industrial e o regime de acumulação lá se dá de forma diferente de países como o Brasil e Índia, que foram extremamente prejudicados pela pandemia, por exemplo. Então, a educação, ela está diretamente associada a desenvolvimento quando a gente pensa, né, que para outros modelos econômicos, inclusive endógenos, territoriais, né, que partam do local, que partam das experiências existentes, a gente precisa de gente bem formada. E de gente bem formada dentro do que a professora ressaltou, para a solidariedade, para ser capaz de atuar com o outro, para ser capaz de reivindicar a cidadania, né? Eu acho que nenhum de nós aqui faz parte das 1.000 pessoas mais ricas que se recuperaram da crise em 9 meses, né, no mundo todo. Então, assim, a gente tem que, no mínimo, reivindicar por não ver pessoas na rua, né, morando na rua, porque rua não é lugar de se morar, é lugar da gente partilhar com outras atividades, né? O espaço público, ele não é o espaço para as pessoas viverem. A gente não... Como é que a gente vai conseguir viver bem se a gente sabe que tem milhões de pessoas passando fome, né? Os preços cada vez mais altos, os custos de vida cada vez mais altos. Então, eu acho que educação, ela envolve isso também, a gente se perguntar em que sociedade a gente quer viver, em que mundo a gente quer viver e construir. E teve mais uma pergunta, que foi o que esperar do Brasil, né? Em relação... Bom, a gente está vivendo uma crise, a gente está na iminência de uma catástrofe climática. A gente já está vendo os eventos acontecendo. E o que é que a Amazônia o que está acontecendo com a Amazônia? Ao invés de ser um dos lugares, dos redutos em que a biodiversidade, que é uma das mais ricas do mundo, aponta caminhos para o futuro, né? Seja com biotecnologia, seja com indústria de altíssima... E com outros produtos, né, que têm a possibilidade de serem beneficiados, açaí, enfim, de se criar cadeias a partir dessa imensa biodiversidade. O que a gente está fazendo com a Amazônia? Está queimando, está desmatando e está se transformando num lugar que, ao invés de absorver carbono ou permitir a retenção de carbono, está emitindo carbono, está ajudando no processo de aceleração do aquecimento, né, das mudanças globais. Então, assim, a gente está... E os indicadores de educação, os outros indicadores de direitos humanos, que são fundamentais da gente cumprir para garantir uma vida digna, mínima, a gente está correndo muito atrás, né? As desigualdades associadas à pandemia, relacionadas à tecnologia, que impediu que muitas crianças acessassem as aulas, né, que inviabilizou muita gente continuar fazendo seus cursos universitários, sem aporte do governo para ajudar esses estudantes. Então, tudo isso a gente vai ver daqui a 10 anos, provavelmente a gente já está sentindo agora drasticamente, mas daqui a 10 anos a gente vai sentir o impacto disso, vai continuar sentindo o impacto disso de forma grave, né? Legal, a professora Brenda Taqueta está com a gente no programa Globalizando, ela é mestre e doutora pelo Núcleo de Altos Estudos Amazônicos da UFPA, que, aliás, tem o nosso respeito muito grande, a grande referência de estudos sobre a Amazônia, trópicos úmidos, etc. E tê-la, a professora Brenda, discutindo um tema tão importante dentro desse contexto de Semana da Pátria, discutindo desigualdade do Brasil, é muito instigante. Temos muita participação, eu fico muito contente por ver tanta gente participando, sinal de que o programa realmente chega até você. Muito obrigado. Vamos para o terceiro bloco do nosso programa, e nesse terceiro bloco a gente tem perguntas bem focadas, né, Giovana? Vai começar com você, Giovana. Isso, nós temos perguntas muito boas, e essa pergunta é da Eduarda Silva, que mandou pelo nosso Facebook. Ela pergunta como que a desigualdade afeta o acesso à cultura. Então, professora Brenda, temos 3 minutos para falar sobre cultura. Gente, eu vou tentar falar muito rápido. Eu acho que a gente não consegue falar de cultura se a gente não pensar em culturas, a gente não pensar que nós não somos únicos e que a nossa sociedade não é homogênea. Então, assim, eu abri o DW para fazer umas pesquisas para vir conversar com vocês, né, mais preparadinha, e uma das coisas que me chamou a atenção foi o Atlas da Violência. E aí, o que eles apontam? Taxa de homicídio de indígenas cresceu 22% no Brasil,
entre 2009 e 2019, enquanto a taxa de assassinatos da população como um todo caiu 20% no mesmo período. Então, a taxa de homicídios cai na população como um todo, mas a de homicídios de indígenas aumenta, 20%. O dado inédito consta no Atlas da Violência, como eu falei, de 2021, e o relatório também revelou que os negros têm 2,6 vezes mais chances de serem assassinados. Em 2019, quase 17 mil mortes violentas em causa desconhecida. Então, assim, que provavelmente estão associados a esses grupos, né? Então, como é que a gente vai falar de cultura se a gente não considerar a diversidade, a gente não considerar que cultura não é só, não se resume à arte, né, expressões artísticas. As expressões culturais são associadas aos diversos grupos, né, às diversas regiões. Então, assim, eu acho que isso já é gravíssimo da gente pensar, que tem muita gente sendo assassinada, né, que a crise está implicando em extermínio, né, em morte e expropriação de terra. Então, e até, Brenda, até um incentivo à morte, até um incentivo público à morte, na linha da necropolítica, né? Você já incentiva a ideia da morte, né? Com tecnologia racial, né? Porque a necropolítica ela implica isso, tu gerir vida e morte a partir de tecnologias raciais, o Estado sendo esse agente, né? O poder colonial agindo dessa forma. Então, assim, e aí, quando a gente vai falar de cultura, como eu estava comentando, envolve vários circuitos de produção, de circulação, de consumo. Então, assim, e com muitos agentes e com muitas diferenças. Então, como é que a gente vai garantir acesso se a gente tem milhões de pessoas desempregadas, inclusive na área da cultura? Né? Como é que a gente vai assegurar dignidade se a gente está ameaçando os indígenas de não terem mais suas terras demarcadas? Como é que a gente vai garantir memória, né, se a gente está fazendo um esforço enorme de provocar esquecimento? Né? Então, assim, tudo isso está associado à cultura e são questões que são muito concretas na nossa vida. Legal. Gente, olha, cada fala da professora Brenda Taqueta permite um outro Globalizando, palestras interessantes, aprofundamentos. Este é o curso de Relações Internacionais. Se você gosta de história, geografia, política, economia, cultura e todas as discussões internacionais, porque hoje o internacional está misturado com o interno, o doméstico influencia no internacional, o seu curso é Relações Internacionais da UNAMA. Nós temos 15 anos, professores, doutores na área, gente que foi formada como internacionalista na graduação, hoje é professor do curso. Então, o melhor curso da UNAMA, com certeza, é Relações Internacionais. Está dito isso, tá? Olha só, vamos com mais informações no programa. Agatha, agora a notícia do mundo é com você. Exatamente, professor. E a notícia de hoje vai para o Reino Unido, do jornal The Financial Times, e lá fala sobre a desigualdade na vacinação ameaça a recuperação da economia global, avisa a FMI. A dificuldade de se ter acesso a vacinas contra a Covid-19 por parte de países em desenvolvimento provocou queda na taxa de crescimento desses países, enquanto a taxa de crescimento de países desenvolvidos aumentou. Preocupante, né, professora? E falando em economia e cultura, apesar do Brasil ser um país com uma grande diversidade cultural, a desigualdade social acaba por influenciar no acesso à cultura. O fator econômico ainda dita produção cultural, definindo o que é considerado culto e afastando os hábitos culturais da parcela mais pobre da população. A concentração de riquezas leva a um processo de elitização cultural, onde a região sudeste, que é a que concentra grande parte do PIB do país, consegue difundir sua cultura e mercantilizar as demais, que acabam sendo descartados quando não são fontes de lucro. Sara, você levanta uma questão muito séria. Ontem eu estava fazendo uma palestra para o pessoal da FUNPAPA e nós estávamos discutindo sobre cultura e falávamos dos araós e eu dizia que nós estamos de costas para o resto da América Latina. A gente acha que o Brasil tem a melhor cultura, que o latino-americano não tem cultura. Essa é uma questão muito séria que reverbera aqui no nosso programa Globalizando. Sabe por quê? Porque nós temos uma playlist. E qual foi a ideia da playlist assim que nós construímos o Globalizando? Quero logo chamar a Luísa, que vai falar da playlist, porque o que acontece? A gente começou a perceber, Brenda, lá no início do Globalizando, que nós tínhamos
uma cultura musical muito anglo-saxônica. Eduardo, pode pôr a Luísa, tá? E aí, o que acontece? A gente começou a perceber que perdíamos uma riqueza cultural quando não visitávamos culturas de outros países. E aí nós criamos a equipe de playlist, e a Luísa Veiga, que está chegando agora, ela é internacionalista, ela vai explicar para a gente o que aconteceu com a playlist, o que é a playlist e como é que a gente se virou em tempos de pandemia, né, Luísa? Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, professor Mário Tito. Boa tarde, professora Brenda, que está aqui com a gente. Boa tarde, pessoal que está acompanhando mais essa live do programa Globalizando. Bom, como o professor Tito estava explicando, a gente tem uma playlist que na rádio a gente costumava escutar durante o programa para ficar um clima um pouco mais leve durante essas discussões bem complexas que a gente faz aqui. Mas aí, por conta da live, a gente não consegue, mas a gente continua produzindo elas toda semana, que agora a gente produz e elas são postadas no dia seguinte à live. Então, é todo domingo, ela fica disponível para as pessoas acessarem, e é sempre de acordo com o tema da live. Então, a gente selecionou 10 países, que nosso critério, né, foi selecionar países que são considerados referência no combate à desigualdade no mundo. E como o professor estava falando, a gente busca países de vários continentes diferentes, procura fazer essa mistura bem interessante. Então, a gente tem Islândia, a gente tem Itália, a gente tem Argentina, Coreia do Sul, entre vários outros que são considerados referências, como eu falei, no combate à desigualdade. E, como toda semana, a gente sempre encerra a playlist com música do Brasil, até para a gente também enaltecer a nossa própria cultura também, né? E, Luísa, inclusive, é uma coisa que eu estava conversando com a Brenda começou a levantar essa questão, né? A gente, passando a conhecer músicas de outros países, começa a quebrar estereótipos também, né? A gente começa a perceber o quanto a gente é etnocêntrico nessa área, né? Não, sem dúvida. Aqui no Brasil, a gente até tem começado a escutar de locais um pouco mais diferentes, tem umas músicas em espanhol, entrando em playlists, entrando em top 10, né, de rádios, etc. Mas ainda é um pouco fechado, né? O Ocidente ainda é muito fechado, no geral, para um monte de várias músicas legais. Quando a gente pesquisa música do Oriente Médio, a gente adora música da Índia. Quando a gente faz programas sobre cultura asiática, que vem Japão, vem Coreia do Sul, o pessoal adora. Então, é muito legal ver essa empolgação que a galera começa a ter com essas músicas mais diferentes. Então, a gente acaba abrindo os nossos próprios olhos quando a gente está fazendo a pesquisa, e a intenção é justamente apresentar essas músicas que a gente normalmente não escuta por aqui. Então, é muito legal fazer esse trabalho. Então, só repete para a gente quando é que vai estar disponibilizada a playlist deste programa, e já pode dar algum spoiler de alguma música de algum país? Olha, eu diria que no Brasil tem um cantor que é muito conhecido, né? O Chico César, que a gente vai ter ele na nossa playlist no Brasil. Bom, deixa eu ver. Na Itália, eu acredito que o senhor possa falar o artista que a gente vai ter. Eu mandei uma música italiana que é totalmente diferente do estereótipo que se tem de música italiana, tá? Então pode esperar que amanhã é totalmente diferente, né? Não tem Eros Ramazzotti. Esse cantor já é uma figura carimbada aqui no nosso programa. Legal, Luísa. Muito obrigado pela sua participação. Você volta daqui a pouco no final do programa, tá? Ok. Só lembrando que fica disponível a partir de amanhã, no domingo, a equipe de mídia divulga o link para o pessoal. Legal. Então vamos para o último bloco. O programa tá super legal, mas está passando rápido o tempo pra caramba, viu? Vamos lá, Agatha. Apresente a pergunta que está chegando agora para a professora Brenda Taqueta. E agora a nossa pergunta vem lá do Twitter, do Leandro Moraes, e ele quer saber, mesmo com os direitos, né, com o avanço dos direitos das mulheres e de pessoas trans dentro do Brasil, por que ainda é forte a questão da desigualdade de gênero? Pergunta interessante. Sou eu que tenho que responder. Gente, eu acho que é muito difícil de responder por quê, né? Porque a gente envolveria a gente pensar no nosso pensamento, a formação do nosso pensamento, né? A formação social, enfim, envolve a gente e aí, mas a gente pode pensar nessa desigualdade como ela se expressa na prática, né?
Então, assim, a gente tem desde o ano passado um aumento de casos de feminicídios, com graves desdobramentos, tanto no norte quanto no centro-oeste. A gente tem também teve ano passado aumentos consecutivos de aumento de morte de pessoas trans. Então, assim, e a gente sabe que essas violências, elas não são de agora, né? Elas não são fenômenos, não são novidade, elas foram silenciadas por muito tempo, da mesma forma que esses grupos foram silenciados historicamente. Então, eu acho que é importante a gente pensar como a gente está falando de desenvolvimento, como esse desenvolvimento ele é pautado por exclusão de mulheres do mercado de trabalho, ainda que elas tenham uma escolaridade maior, por exemplo, né? Como é que dentro do próprio grupo de mulheres existem desigualdades entre mulheres brancas, mulheres negras, né, de acesso, mulheres indígenas. Então, como é que as desigualdades elas vão entretecendo outras desigualdades, né? Então, assim, eu acho que é importante a gente pensar nisso, quais os desdobramentos que tem, por exemplo, nesse número de desemprego, como as mulheres a quem é atribuído o cuidado com as crianças, o cuidado doméstico, com duplas jornadas, triplas jornadas, né, de cuidado com os pais, com os filhos, como é que isso se desdobra no mercado de trabalho? Com a ocupação menor de mulheres em relação a homens, porque os homens dificilmente são prejudicados por esses fatores, ainda que as mulheres tenham maior escolaridade, né, desigualdade de renda salarial, como é que essas desigualdades vão atravessando, atravessam questões de classe, né, de raça, as mulheres negras ocupam lugares diferentes das mulheres brancas, então, assim, como é que a gente consegue pensar como historicamente essas violências estruturais elas foram construídas, né? Porque o próprio modelo de capitalismo, o próprio modo de produção capitalista, ele é pautado pela rebaixamento do trabalho da mulher, né? Da posição da mulher. Então, assim, eu acho que responder por quê é muito mais difícil de se dizer do que em relação ao que a gente está vivendo de fato e como é que a gente começa a pensar em política pública, né? E não depende só de política pública, mas depende principalmente de política pública, né? Porque a gente precisa coibir, acabar com a impunidade, no caso do feminicídio, a gente precisa combater preconceito na universidade, por exemplo, para pessoas trans, é fundamental ter escolaridade para ter inserção no mercado de trabalho, a gente precisa discutir os nossos preconceitos, a gente precisa discutir os nossos racismos. Então, tudo isso é fundamental, né, para a redução dessas desigualdades. Então, eu acho que o caminho passa um pouco por aí. Legal, Brenda, olha, e tem uma coisa que eu acho legal trazer aqui, o Eduardo, que está na direção do programa, me avisou que tem uma pergunta que mexe um pouco com a sua primeira formação. Você pode colocar para a gente, Eduardo, porque eu achei bem interessante a abordagem que ele faz, o Gabriel Pires, obrigado, Gabriel, ele é do curso de jornalismo da UNAMA, e é notável que os meios jornalísticos são agentes primordiais para denunciar e escancarar as mazelas sociais. Como os jornalistas podem atuar junto aos internacionalistas para reverter esse fenômeno? Eu lhe faço porque você também é jornalista, né? Então, como é que dá para trabalhar isso, Brenda? Bom, eu acho que uma possibilidade são esses novos sites especializados que estão surgindo, né? Sites voltados a jornalismo de dados, jornalismo científico, enfim, jornalismo ambiental. Eu acho que existe a possibilidade de reunir grupos multidisciplinares para compor novos olhares sobre o que acontece, para reportar de forma diferente o que a gente vê na Amazônia, o que a gente vê no Brasil, o que a gente vê na cidade de Belém, por exemplo. Então, eu acho que existe essa possibilidade de diálogo, de formar grupos e começar a produzir, criar agências, né? Criar organizações não governamentais, por exemplo, que permitam análise de política pública de forma combinada entre jornalistas e entre internacionalistas. Então, eu acho que existe um campo de possibilidades, mas a gente vai ter que começar pelo diálogo. Talvez promovendo eventos conjuntos, né? Talvez pensando em oficinas conjuntas. Então, eu acho que existem muitas possibilidades de atuação. Eu acho que a internet traz isso para a gente, né? Ela traz muita desigualdade, ela traz muita porcaria, como a gente está vendo com fake news, mas ela também traz muita possibilidade da gente
da gente atuar, né? Da gente criar. Então, acho que é um caminho aí que está aberto. Legal. E, Sara, nós também estamos tentando ajudar nisso, né, Sara? Isso, a professora falou que é essa junção do conteúdo que o Globalizando está fazendo, que é trazendo as notícias e conversando sobre os assuntos importantes que tem que ser falados, o Globalizando está ajudando nisso. E finalizando nosso giro das notícias, a gente vai voltar aqui para o Brasil com uma notícia do jornal O Globo, que fala que, apesar de avanços na educação brasileira nos últimos 20 anos, dados do IPEA apontam que as desigualdades começam desde os anos iniciais da vida. A pesquisa também mostra que o acesso à educação dentro do Brasil obedece a uma hierarquia racial e de gênero, com mulheres brancas no topo e homens negros na base. Para aprofundar essa discussão e resgatar um pouco do que a professora já falou, essa desigualdade de gênero ela consiste, bem simplificadamente, né, no desequilíbrio de poder entre homens e mulheres, seja na área política, econômica ou educacional. E é bem interessante a gente perceber que, apesar das mulheres, ter estudos sobre isso, né, apesar das mulheres estudarem mais e exercerem maiores cargas horárias, na maioria das vezes ainda não recebem as mesmas oportunidades. E além dessa dificuldade para adentrar o mercado de trabalho, diversas vezes as mulheres elas não são consideradas para cargos de liderança, por causa, por exemplo, por serem consideradas mais frágeis ou por causa do fator da maternidade, né? Então, essa construção de masculinidade, feminilidade, criada pelo machismo e pelo patriarcado, são os principais responsáveis pelas desigualdades ocorridas atualmente e historicamente. E interessante, Giovana, o programa Globalizando ele tem 8 anos. 8 anos que nós, de Relações Internacionais, entramos na área da comunicação social, avançamos nessa área. É interessante que a UNAMA, a Rádio UNAMA tem um programa de Relações Internacionais que leva essas discussões assim. E isso é um canal que a gente abre, né? E tem gente comentando, que eu acho legal a gente reverberar o que a gente está comentando, né? A Kate está dizendo, programa sensacional. Oi, pois não, Brenda. E é uma interface muito legal com a educação, né? Comunicação, educação e relações internacionais, né? Eu acho que isso também é muito legal. Porque a gente quase não fala da função educativa que a comunicação pode ter. E vocês estão combinando isso, experimentando isso de uma forma muito feliz, né? Então, acho que isso é muito legal também. Na linha, inclusive... Pensar ciência... Isso, da interseccionalidade. E da interdisciplinaridade, né? Da possibilidade de se pensar em vários canais de comunicação, então e várias linguagens, né? Muito legal. Legal, olha só, e é justamente por isso, a Kate fala que é um programa sensacional, Globalizando está de parabéns como sempre, e tem também mais um comentário, né, Edu? Tem também do Gabriel Micael, falando, né, super importante, Globalizando de parabéns como sempre. Obrigado, então, aqueles que participaram. Maria Clara Madorra está dizendo tema importantíssimo. Valeu, Globalizando. Obrigado por quem está participando. Nós estamos quase chegando ao final do nosso programa. Antes de fazer os finalmente com a professora Brenda, com todo mundo, vocês sabem que o Globalizando é um projeto de extensão do curso de Relações Internacionais. A gente leva para fora aquilo que se discute nas disciplinas do curso, nesses encontros e tal. Mas nós temos também um outro projeto de extensão, que é o Site Internacional da Amazônia, que, na verdade, é um espaço virtual para apresentar a produção dos alunos de Relações Internacionais. Para falar sobre o site, eu estou recebendo aqui a acadêmica do 8º semestre, a Alana Andrade. Oi, Alana, seja bem-vinda. Oi, professor, boa tarde. Oi, professora Brenda, boa tarde. Muito obrigada, né, pela participação no programa. Boa tarde, meninas. E também a todos que estão assistindo o programa Globalizando. Como o professor falou, eu faço parte de outro projeto de extensão do curso de Relações Internacionais, que é o Site Internacional da Amazônia, focado na produção de artigos acadêmicos feitos especificamente pelos alunos de RI da UNAMA. E semana que vem, já na segunda-feira, vamos ter a publicação de um artigo falando sobre os aspectos internacionais da independência do Brasil. Esse texto, que é extremamente importante, sabemos, vai ser publicado nas vésperas, né, da comemoração da independência do Brasil, então é totalmente indicado para as pessoas que querem se aprofundar mais nesse assunto, a lerem um pouco. E também, na quarta-feira,
nós vamos ter um texto da Lorena, do 2º semestre. Ela que vai falar sobre a Unesco e a luta contra o analfabetismo mundial. Já na quinta-feira, no dia 9, vamos ter o texto do quadro Guerras, que vai falar sobre a guerra civil no Iêmen. Esse texto que vai ser produzido pelo IATAM, do 8º semestre. Na sexta-feira, fechando a semana, nós vamos ter um artigo publicado pelo aluno Eduardo, do 8º semestre também, que vai falar sobre os 20 anos do terrorismo internacional. De novo, vamos já estar nas vésperas do ataque do 11 de setembro, então é extremamente importante vocês lerem esse texto para vocês se aprofundarem um pouco mais nessa temática. E também lembrando que na sexta-feira vai ter também um post sobre o Acontece em RI. Esse quadro que voltou, você que se interessou, está assistindo o programa Globalizando e quer entrar um pouco mais em todas as atividades que o curso de Relações Internacionais da UNAMA oferece, eu peço que na sexta-feira, às 5 horas, vocês fiquem antenados que esse quadro vai ser postado, mostrando todas as atividades desenvolvidas no curso. E para isso, vocês podem curtir a nossa página aqui no Facebook, que é Site Internacional da Amazônia, e também nos seguir no Twitter e no Instagram, que é o @InterDaAmazônia. É isso, muito obrigada. Alana, muito obrigado, viu, pela sua participação. Com certeza é um prazer receber você para falar do site internacional da Amazônia. Ok, que é eu que agradeço, Então, vejam, eu aproveito para dizer que, além do site internacional da Amazônia, além do Globalizando, nós temos um terceiro projeto de extensão, que é o Grupo de Estudos em Gênero e Relações Internacionais, o GENERE, comandado pela professora Brenda de Castro, que é um grupo sensacional. Nós somos pioneiros nessa discussão no norte do país, então, o Grupo GENERE, e temos, a partir de setembro agora, o nosso grupo de pesquisa, Núcleo de Estudo e Pesquisa em Relações Internacionais, o NEPRE, que está selecionando alunos para que, no final, a gente produza um e-book sobre temas internacionais. Então, você sabe que o programa Globalizando é um desses grandes momentos que a gente apresenta aqui também nessa produção. Professora Brenda Taqueta, eu não tenho palavras para lhe agradecer. O tempo passou muito rápido, a gente conversou sobre muita coisa, mas foi só uma degustação. Eu já renovo aqui o desejo de tê-la outras vezes e, quem sabe, em eventos presenciais também da UNAMA, para a gente discutir em alto nível, como você fez hoje. Muitíssimo obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Mara, agradeço a toda a equipe de vocês. Foi muito, me senti muito acolhida desde o começo, desde os primeiros contatos. Eu quero agradecer, eu quero agradecer muito pela oportunidade de diálogo. Eu gosto muito desse ambiente acadêmico, de sala de aula, como já comentei antes. Eu sou jornalista, mas eu sou aluna, sempre vou ser aluna. Então, eu quero agradecer a Giovana, a Sara, a Ágata, eu quero agradecer imensamente a ti também por essa oportunidade. Para mim foi um prazer. Então, no que vocês precisarem, estou por aqui. Estou no Twitter também, reclamando um bocado da... Exato. Eu ia dizer isso, olha, quem quiser conhecer gente muito boa, de qualidade, corra no Twitter. Dize-me com quem tu segues, que eu te direi quem tu és. E o Twitter vale essa prática, tá? Brenda, muito obrigado, viu? Quero agradecer muito a nossa equipe, agradecer a Ágata Poliani, que estreou hoje na apresentação do programa. Ágata, do 2º semestre de RI. Obrigado. Obrigada, professor. Muito obrigada, professora Brenda. Conversar com a senhora foi maravilhoso. Me lembrou, inclusive, minhas aulas de cultura. E eu já convido os ouvintes, a curtir as nossas páginas, Facebook, que é Programa Globalizando, e até a próxima. Legal, obrigado, Ágata. Também agradeço a acadêmica do 8º semestre, da equipe de mídias do Globalizando, Sara Tavares. Sara, muito obrigado. Obrigada, professor. Muito obrigada, professora Brenda. Foi um prazer ter a senhora aqui. Esse Globalizando foi uma aula de verdade. A gente quer de verdade a senhora em mais eventos do curso. Obrigada, menina, Giovana, Ágata. Obrigada a você que assistiu o Globalizando ou está ouvindo nas nossas plataformas digitais. O Globalizando também acontece nos dias da semana. Tem sempre Globalizando News. Todo dia de manhã a gente está postando Globalizando News, e na Rádio Nama ele também é transmitido 3 vezes por dia. Então fica de olho que o Globalizando está sempre trazendo muito conteúdo para vocês. Legal, Sara, muito obrigado. E também a acadêmica do 8º semestre, ela é a roteirista do Globalizando, Giovana Lima. Obrigado, Giovana.
Obrigada, professor. Obrigada, professora Brenda, as meninas, a Sara, a Agatha, todo mundo que assistiu. E se você que assistiu hoje gostou e quer que o seu amigo também tenha esse debate aqui, fala para ele que durante a semana o pessoal das mídias vai postar em todas as nossas redes sociais, vai postar em formato de podcast no Deezer, no Spotify. Então, indica para ele, amigo de verdade, indica o Globalizando. Então, fiquem atentos e até o próximo programa. Obrigada, gente. Obrigada a todo mundo que perguntou também, né? A toda a participação. Pois é, eu ia dizer isso. Eu adorei muita gente participando. Antes de eu agradecer a Luísa, Eduardo, põe alguns comentários que estão chegando aí, que eu gosto de dar esse feedback para a galera. Foi muito bom mesmo. A Brenda deu um show hoje. Queria agradecer a quem participou. A Maiane Peixoto disse: muito obrigado por tanto. Obrigado, professora envolvidos. De suma importância esse debate de hoje. Obrigado, Maiane. Carol Gomes, programa incrível. Parabéns à equipe do Globalizando. Acho que tem mais, né? O Carlos Eduardo, petição para a Agatha voltar mais vezes. Fanbase dela está fortíssima hoje no programa. Luísa Veiga, a Maiane, acadêmica linda essa Agatha, é a fanbase falando, tá? Luísa Veiga, muito obrigado, você que é internacionalista, mestranda, muito obrigado pela participação. Obrigada, Tito. Obrigada, professora Brenda. Acredito que quem passou pela disciplina de Cultura e Civilização dos Povos ficou muito feliz com esse programa de hoje, e ainda mais para o pessoal do segundo semestre que está vendo essa matéria agora. Esse é só um aperitivo do que vocês vão ver ao longo do semestre, ao longo do curso. Então, se você gosta desse tipo de discussão, é muito recorrente no curso de Relações Internacionais, então eu indico vocês a continuarem acompanhando o programa Globalizando e entrarem no curso de RI da UNAMA, e claro, também seguir a gente no Instagram, no Twitter, para você também ter acesso às nossas playlists, que ficam disponíveis no YouTube, no Spotify e também no Deezer. Legal, Luísa, obrigado. Quero agradecer a galera que está no backstage, que está nos bastidores, a começar por quem dirigiu essa transmissão, Eduardo Oliveira, do 8º semestre, que foi ajudado pela Kate. A Kate esteve com a gente também no suporte. Na cronometragem esteve a queridíssima Ana Mel Grimat. Nas mídias, a Stephanie Luize. E, galera, no próximo sábado, não poderíamos deixar de falar do evento, infelizmente, que marca uma dinâmica internacional diferente, 20 anos dos atentados de 11 de setembro. Vamos falar de terrorismo internacional. Você não pode perder, justamente por falar num tema que vai mudar as dinâmicas internacionais. Então, às 17 horas, a nossa próxima live. Muito obrigado. O pessoal está me dizendo aqui que foi o Sérgio Salles que esteve efetivamente no suporte. Obrigado, Sérgio. E a todos, o nosso muito obrigado. Tchau, pessoal. Até sábado.